Representantes de comunidades se reúnem com empresários do transporte e cobram retorno das linhas de ônibus suspensas em Natal. Mais de 200 mil pessoas ainda não procuraram os postos para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui no estado. Começa a funcionar em Natal o núcleo de empregabilidade para pessoas com deficiência. O governador apresenta balanço da gestão. Diretórios contabilizam recomposição das bancadas no Legislativo após filiações durante a janela partidária. Saída de Henrique Alves do MDB abre debate sobre herança dos bacuraus no Rio Grande do Norte. E ao vivo nós ainda temos a participação dos nossos comentaristas Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros, além dos nossos repórteres ao vivo nas ruas. E lógico, a entrevista com Jean Paul Prats, senador do PT, que vai contar em primeiríssima mão aqui ao Jornal do Dia. Afinal de contas, o que é que vai acontecer com ele? Fica no PT? Sai do PT? Daqui a pouquinho isso e muito mais. Jornal do Dia está só começando. E a gente começa falando sobre a reunião dos representantes de várias comunidades com o Sindicato das Empresas de Transporte para cobrar o retorno das linhas de ônibus que estão suspensas em Natal. A repórter Vanessa Florencio traz as informações ao vivo. Boa tarde, Vanessa. Afinal de contas, qual o resultado dessa reunião? Oi, Carla. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o JD1. Olha, pelo visto, o resultado definitivo, dessa reunião, dessa situação, principalmente dos usuários do transporte público de Natal, está longe de ficar definida, viu? Uma nova reunião foi agendada aí com vários líderes comunitários. A reunião aconteceu hoje pela manhã, onde os usuários relataram as dificuldades, principalmente enquanto as linhas itinerárias, muitas que saíram de circulação. Só para ter uma ideia, a linha 593 da Ridinha, ela foi reduzida durante a pandemia e hoje ela simplesmente não existe mais, saiu de linha. E esses usuários precisam andar mais de 1 quilômetro para conseguir pegar um ônibus aí. A situação realmente é muito complicada. Os representantes se reuniram hoje pela manhã lá no Seturne e a gente vai ouvir um dos líderes comunitários que estavam na reunião. Nós podemos fazer uma explanação da atual situação do transporte coletivo em Natal. São mais de 30 linhas, são quase 30 linhas retiradas em toda Natal e diversas outras com itinerário modificado. Então nós viemos pedir explicações ao Seturne e também pedir algo que possa ser emergencial, que possa atender a essas comunidades em Natal. E parece que no momento vai poder atender algumas linhas que estão em extrema urgência, como a questão do 68, que tem um caráter social muito grande. Sai da Zona Norte, vai para o CRI, Monor, etc. E outras linhas de Natal, nos parece que vai ser o transporte opcional. Eles ficaram de marcar uma reunião para a próxima semana para trazer mais resultados concretos de preenchimento dessas linhas. Como vimos, o Marcelo Henrique falou que uma nova reunião foi agendada para a próxima semana e a gente sabe das dificuldades enormes. Só quem depende do transporte público de Natal consegue relatar de fato essas dificuldades, Mudanças de itinerários, mudanças, diminuição das linhas, redução da frota, além do mais as condições, do transporte público hoje em dia que não oferece uma mínima condição acessível para esses usuários. A gente vai ficar com certeza acompanhando o resultado. Na próxima semana a gente volta aqui ao JD1 para trazer mais informações e espera que essa situação melhore, seja resolvida o mais rápido possível. Carla? Obrigada, Vanessa, pelas informações. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Se tem uma coisa que não tem como a pessoa entender é que poder
é esse que tem o Seturne aqui no Rio Grande do Norte, porque eles não respeitam nada. Ora, se eles não respeitam nem decisão judicial, avalia o povo. Então, tá na hora da prefeitura tomar uma medida muito mais dura do que qualquer medida que já tomou, inclusive até colocando os alternativos. Se o Seturne não quer colocar os ônibus, então que venham os alternativos e tomem o lugar desses ônibus. O que não pode é a gente ficar esperando que alguma coisa seja feita, porque eles estão aparentemente acima de tudo e até da justiça. A vacinação contra a Covid segue avançando no Rio Grande do Norte, mas a Secretaria Estadual de Saúde alerta para o número ainda grande de pessoas com esquema incompleto. Um dado que inclusive chama muita atenção é que mais de 200 mil potiguares sequer receberam a primeira dose. O Rio Grande do Norte está com 93% de sua população parcialmente vacinada. Esse percentual representa quase o total da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95% do público apto a se vacinar. A gente tem avançado bastante, no processo de vacinação, e isso é prerrogativa aí para a ampliação das flexibilizações, inclusive da retirada da máscara em ambientes fechados, A partir desse momento, do momento de ampla vacinação, o estado do Rio Grande do Norte, ele acaba tendo um cenário epidemiológico diferenciado. Hoje, em todo o estado do Rio Grande do Norte, existem mais de 700 mil pessoas com o esquema vacinal em atraso. Mais de 200 mil não procuraram sequer a primeira dose. Em relação à vacinação para o público infantil, o estado vacinou apenas 57% das crianças com idade de 5 a 9 anos. 19% delas ainda não tomaram a segunda dose. Também é importante a gente reafirmar a importância de completar o esquema, de tomar a primeira, mas depois a segunda, depois o primeiro reforço e depois aquelas pessoas maiores de 60 anos, também o segundo reforço. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, com base em dados da plataforma RN Mais Vacina, Natal é o município que tem a maior quantidade de pessoas com esquema vacinal em atraso. Para se ter uma ideia, desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, mais de 40 mil pessoas aqui no município sequer procuraram a primeira dose. Os municípios maiores, eles têm uma maior dificuldade de realizar uma busca ativa, de convencer as pessoas sobre a importância do processo de vacinação. Os municípios menores, a gente começa a observar que realmente são municípios que dão respostas mais efetivas, E aí as estratégias são várias, desde ir vacinar essas pessoas em suas residências, nos seus ambientes de trabalho, até a vacinação na escola, que também é importante ser ampliada a vacinação de crianças. Então, esses municípios menores, eles têm conseguido aí quase que 100% de vacinação de toda a sua população. Dona Maria de Lourdes sabe bem a importância da vacinação. Muito importante, eu acho que todo mundo deve tomar, quarta, quinta, que for necessário, para a saúde de todos. A aposentada Geralda da Silva também. Muito bom e melhorou muito, Graças a Deus tá aí, Todo mundo já nesse dia tira essas máscaras, E se Deus quiser vai dar tudo certo. É isso mesmo, viu, dona Geralda? A questão é o seguinte, tem muita gente ainda brincando, achando que já acabou a pandemia. Não acabou. Então, se vacine, ainda é tempo de se vacinar, todo tempo é tempo de você cuidar da sua saúde. E o governo publicou decreto hoje prorrogando as medidas de prevenção e também de enfrentamento ao coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. Com isso, fica mantido o uso facultativo de máscara facial em ambientes abertos, permanecendo em vigor a obrigatoriedade em espaços fechados ou de grande aglomeração de pessoas, inclusive os veículos de transporte de passageiros. Inclusive, o novo decreto é válido de hoje até 7 de abril. E na próxima segunda-feira, o comitê de especialistas voltará a se reunir para avaliar mais uma vez os indicadores da pandemia aqui no estado. E o uso das máscaras é tema da nossa enquete de hoje no portal pontanegranews.com.br. Você pode participar, vai lá no pontanegranews.com.br e diz pra gente. Você acha que o uso de máscara deve ser facultativo? Na sua opinião, o que você acha? Sim ou não? O uso de máscaras deve ser facultativo ou não? Dê sua opinião, pontanegranews.com.br. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado dessa enquete para você.
E começou a funcionar em Natal o Núcleo de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência. Mantida pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social, a unidade integra as ações de política inclusiva. O Núcleo de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência foi elaborado com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional, a inclusão e permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O núcleo oferece cursos profissionalizantes e qualificações. Um atendimento diferenciado, humanizado e voltado especificamente para esse grupo de pessoas que, por lei, tem garantido em empresas de determinado porte reserva de vagas para esse público. O núcleo funciona no Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, no bairro do Alecrim. O Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo ofereceu nos últimos meses cerca de 17 cursos em várias áreas, entre elas turismo, gastronomia, serviços e estética. Além da qualificação, o núcleo também apoia os empregadores na busca ativa na capacitação de candidatos com deficiência e faz a ponte entre quem procura e quem está oferecendo emprego. Buscando esse trabalho específico junto a esse público, a gente espera fazer mais encaminhamentos especificamente para as pessoas com deficiência, chegando mais às empresas e trazendo as empresas para perto e potencializando a empregabilidade desse público aqui na cidade de Natal. Parabéns, viu, à Prefeitura de Natal, ao secretário adjunto Dias, por esse momento, por esse movimento, porque as pessoas com deficiência precisam sim de todo o apoio em relação à empregabilidade. E uma outra informação, a governadora Fátima Bezerra apresentou ontem a prestação de contas da gestão. A chefe do Executivo destacou os investimentos e o equilíbrio fiscal do Estado. No relatório, com centenas de páginas, estavam os resultados apresentados pelo governo do Rio Grande do Norte durante a prestação de contas do Estado. O balanço do Estado aponta que o governo fechou 2021 com um superávit orçamentário de mais de 348 milhões de reais. É quase o dobro do superávit registrado no ano anterior. Na prática, isso significa que o Estado conseguiu equilibrar despesas e receitas, o que permitiu colocar em dia muitas contas da gestão. Somente a partir desse superávit foi possível nós pagarmos os salários atrasados. Esperamos ter um novo superávit para 2022, consolidando definitivamente, tirando o Estado do buraco financeiro, e em 2023 esse superávit ser totalmente revertido em investimentos públicos. A receita total do Estado foi pouco maior do que 15 bilhões de reais, um aumento de 12,95% em comparação com 2020. Parte desse valor vem da arrecadação de impostos que somam mais de 7 bilhões de reais, montante que também representa um crescimento de 12,97%. Realmente o ano 2021 é um ano de crescimento na arrecadação, isso realmente já era esperado, principalmente pelo ano crítico que foi 2020 em razão da pandemia, mas também porque foi feito todo um trabalho, para que as empresas pudessem continuar a se desenvolver e até novas empresas se instalassem no Estado. Importante para que, quando a gente passasse do período mais crítico da pandemia, chegássemos em 2021 e pudesse possibilitar que o Estado voltasse a crescer. Para a governadora Fátima Bezerra, o resultado positivo das contas públicas é fruto do planejamento do governo. Arrumando a casa, evoluindo cada vez mais na promoção do equilíbrio das contas públicas, evoluindo no desenvolvimento dos projetos e políticas públicas voltadas para as áreas sociais e recuperando a capacidade de investimento. E a seguir, você não pode perder uma entrevista exclusiva com o senador Jean Paul Prats. Ele vai contar em primeira mão aqui ao Jornal do Dia e à TV Ponta Negra se ele segue no PT ou não segue no PT, se ele será ou não candidato ao Senado. E a seguir, lógico, a participação dos nossos comentaristas Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros. Hoje a gente vai falar sobre, e aí? Quem ficou com a bandeira dos bacuraus e dos araras? E mais, a saída de Henrique Alves do MDB abre debate sobre continuidade de quem é verde ou não. A gente volta daqui a pouco.
Gente, a Ferreira Costa chegou em Natal. Aqui tem tudo, tudo mesmo, para construir, reformar e decorar, ó, num só lugar. São mais de 1000 modelos de pisos com estoque para levar na hora. E os eletrodomésticos, as melhores marcas com preços que você só vê aqui. E ainda tem utilidades, louças em metais, tintas, ferramentas, elétrica, iluminação e muito, muito mais. Vem conhecer a nossa loja ou compre pelo site. Ferreira Costa, tudo para sua casa num só lugar. A região agreste é rica e diversa. Grandes plantações de cana-de-açúcar e um povo alegre e acolhedor. E agora tem mais profissionais de saúde para atender bem todos e todas. Não é mesmo, Clara? Foi ter que usar o hospital regional daqui de São Paulo. Foi muito bem atendida. No Agreste, o governo do estado equipou hospitais, abriu leitos de UTI, salas de parto, contratou mais profissionais e aumentou as cirurgias eletivas. Governo do Rio Grande do Norte. Domingo é dia de programa Estilo. Veja como acertar na escolha de pisos e revestimentos. Você vai amar a dica da loja Recal. Tem ainda uma matéria sobre móveis, para deixar a sua casa ainda mais bonita. E o nosso quadro de harmonização facial. É domingo, às 10h15, em nossas redes sociais e na TV Ponta Negra. VNZ, sua concessionária Jeep em Natal e Mossoró. Pointer, mais design em sua vida. Quartzolite, você sabe que é de confiança. Jornal do Dia. Oferecimento: aposte com o melhor. Aposte com o betsul.com. Venha para o PagBank e invista no CDB, que rende mais que a poupança. Açaí, a maior goleada da economia. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. E agora a gente vai falar sobre os bastidores da política potiguar. É que com o fim da janela partidária, os diretórios estão contabilizando o saldo de entrada e de saída dos filiados. De Assis Oliveira traz informações ao vivo. Boa tarde, de Assis. E aí, quais são as últimas informações sobre essa questão que envolve o MDB? Boa tarde, Micarla. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal do Dia. Finalmente ocorreu aí a tão esperada filiação do ex-ministro, ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves ao PSB. Henrique, que deixa aí o MDB depois de 53 anos, ele que foi um dos fundadores do partido aqui no estado, junto com a sua família, né? E deixou o partido, inclusive ele fez um vídeo bastante emocionado, narrando aí sua trajetória no MDB, escreveu também uma carta quando fez esse processo de saída do partido, que ele tem como partido do coração, e se filiou na noite de ontem ao PSB em sem cerimônia, na realidade, em um momento bastante restrito com o deputado Rafael Mota. A gente tem imagens sobre isso e ele vem chegando aí para agregar uma nominata que vem sendo formada pelo deputado Rafael Mota, que é o presidente do diretório estadual do partido, e eles vão tentar tentar manter, na realidade, a cadeira de Rafael Mota na Câmara Federal e, quem sabe, aí conseguir angariar mais uma cadeira na Câmara Federal com o ex-deputado Henrique Alves, que vai ser candidato, sim, a deputado federal. Aliado a isso, tem também a formação de uma nominata aqui no âmbito estadual, onde o partido pretende conseguir pelo menos 2 cadeiras na Assembleia Legislativa. Tem grandes nomes chegando aí na sigla, do ex-vereador Fernando Lucena, que também deixou o PT depois de mais de 30 anos. A vereadora Tabata Pimenta também já se filiou ao partido. E o jornalista Jackson Damasceno, que vai ser candidato a deputado estadual através da sigla. Além do PSB, o União Brasil fez um evento de filiação ontem, Micarla, e levou muitos parlamentares, para a sigla. São 9 nomes com mandato, né, que vão tentar aí bater esteira ou, quem sabe, conseguir angariar mais umas cadeirinhas, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Outra situação também que está pegando fogo é a questão do PSDB, né, com essa desistência, depois da desistência de João Dória, e saindo aí mais uma possível terceira via para a corrida presidencial, e que também envolve e mexe com as conjunturas políticas dos estados e também dos municípios. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, de Assis, pelas suas informações. E lógico, né, essa saída do Henrique, do ex-ministro Henrique Alves, marca um
um novo momento no MDB, marca também um novo momento da política do Rio Grande do Norte. Afinal de contas, quem fica com a bandeira Bacurau? E eu já quero ir direto com eles, né? Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros, cadê vocês? Ah, aí estão os dois. Sejam bem-vindos, boa tarde. Deixa eu pedir uma coisa antes de falar com vocês. Vamos assistir aqui essa reportagem que a gente fez mostrando exatamente o chamado Movimento Bacurau. Eu até arrisco dizer que tem esse debate em relação a quem herda a herança Bacurau no estado. Vamos ver a matéria? Há 53 anos nascia o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, sigla de oposição formada dentro das regras impostas pelo governo militar. Em mais de 5 décadas de existência, o partido cresceu no combate à ditadura, comandou a redemocratização e governou o país. No Rio Grande do Norte, o partido foi fundado e comandado pela família Alves desde o início. Nas eleições de 2018, começaram os desentendimentos entre as principais peças de toda essa história. O ex-deputado Henrique Alves não apoiou o primo, Walter, para sua reeleição. Walter teve uma eleição que não foi das mais fáceis, e isso causou um desgaste muito grande entre os dois, no seio familiar, digamos assim, e isso acabou ocasionando esse atrito que ficou mais forte agora, causando inclusive a saída de Henrique do MDB. O movimento Bacurau ganhou força e visibilidade no estado com Aloísio Alves, Agnello Alves, Garibaldi e Henrique. De lá para cá, outros membros da família foram ganhando gosto pela política e se juntaram para formar uma das maiores oligarquias políticas do estado. Hoje, existem apenas 5 nomes que carregam o sobrenome Alves no cenário da política local. Porém, apenas 2 ocupam cadeiras no parlamento, só um pelo MDB. É um partido ainda muito forte, é um partido que tem vários prefeitos, uma liderança consolidada no interior, mas que as pessoas, especialmente aqueles eleitores mais antigos, realmente vão estranhar ver Henrique Alves num partido que não seja o MDB. Hoje, os nomes que carregam o sobrenome Alves postos para concorrer às eleições deste ano, apenas Garibaldi Alves e Walter Alves estão no MDB. Felipe Alves se filiou recentemente à União Brasil, partido fruto de uma fusão entre o DEM e o PSL. Carlos Eduardo Alves está afiliado ao PDT e irá concorrer para uma cadeira no Senado Federal. E Henrique Eduardo Alves, que passa a integrar a partir de agora o Partido Socialista Brasileiro. O que eles estão fazendo nesse momento é cálculo eleitoral. O próprio deputado Rafael Mota precisa compor uma nominata que favoreça. Então, a disputa será muito forte entre os dois para ver quem vai eleger, ou como dizem também nos bastidores, bater esteira para o outro. Porque provavelmente o partido só terá condição de eleger um deputado. Pois é, eu venho agora com Gustavo Negreiros e Thaisa Galvão. Começo com você, Gustavo. E afinal de contas, a bandeira Bacurau fica nas mãos de Henrique Alves ou vai para o MDB, continua no MDB de Garibaldi Alves e de Walter Alves? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Olha, Henrique e Garibaldi sempre fizeram uma dupla aí. Um tinha muito voto e o outro conseguia pegar os recursos, fazer a campanha, levar uma estrutura para o pegador de voto. O pegador de voto era Garibaldi, aquele que foi prefeito de Natal, foi 2 vezes governador, 4 senador, e Henrique sempre lá como deputado federal. Nas 2 vezes que tentou um cargo executivo, conseguiu perder para Alto Tinoco e para Rolfo Farias, que eram 2 azarões na política. Enquanto Garibaldi sempre teve uma vida política totalmente diferente. Agora vão se apartar, né? O MDB, que era a casa do Bacurau, ficou com o Garibaldi e com o Walter Alves. Isso já é muito ruim para Henrique. E eu me preocupo muito, Micaela, em relação a isso, porque é o seguinte, Henrique fala muito de Aloísio, muito dos eleitores de Aloísio. Para você ter uma ideia, quem tem 35 anos não lembra de Garibaldi governador. Quem tem 40 não lembra de Zé Agripino governador. Então, o pessoal que lembra de Aloísio governador em 1960 tem aí mais de 80 anos, pelo menos, né? Eu não sei nem se vai votar no dia da eleição. E Henrique faz uma campanha para esse povo. Ele não se apresenta, né? Ele fica o tempo todo falando para os eleitores do pai dele, aí fica num discurso: papai, democracia, amor, sem ódio.
E em vez de dar uma proposta, Henrique tem um mundo paralelo só dele, eu acredito que ele vai ser um bom batedor de esteira para Rafael Mota. Isa, o que você acha? Gustavo acabou de colocar aqui, né, a opinião dele e você. A bandeira dos Bacuraus está agora na mão de Garibaldi e Valtinho? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Desculpa, boa tarde você que está em casa nos acompanhando. Desculpa. Micarla, eu acho o seguinte, eu acho que essa bandeira foi rasgada. Não existe mais bandeira de Bacurau nem de Arara no Rio Grande do Norte. O Bacurau começou com Aloysio e o Arara era Dinarte, Tarcísio Maia. Depois foi caindo para a geração Henrique Garibaldi, Zé Agripino Maia, e os rosados tentavam entrar no meio ali, e aí surgiu o PT. E as cores que eram verde do Bacurau e que eram vermelha do Arara, elas foram se desfigurando. O Arara de Agripino passou a ser laranja, que depois azulou mais para o PSDB. O verde se misturou com o Partido Verde também. E eu acho que a bandeira de Bacurau e de Arara hoje não existe mais. E aí eu bato na tecla do que o Gustavo falou há pouco tempo, em relação às idades. Eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos e que vai votar pela terceira vez, e você pergunta a ela o que é Bacurau, o que é Arara, ela vai procurar no Google, no dicionário, alguma coisa que remetam realmente ao que é Bacurau e ao que é Arara, e nunca a política do Rio Grande do Norte. Então, essa bandeira, eu acho que as cores se desfiguraram, apareceu o PT, depois desse tempo todo apareceu o PT vermelho, e hoje esse PT junta Arara, junta Bacurau, e a bandeira do Bacurau só existe mesmo naquele dedo polegar de Henrique, que ele sai, tenta difundir por onde ele vai, na internet, por onde ele vai. Né? Agora, ele, até mesmo na filiação delivery que ele fez ontem, ele se filiou em casa, o PSB foi até a casa dele fazer a filiação delivery, ele continuava lá com a camisa verde, e que as pessoas não entenderam nada porque o PSB é vermelho, exatamente, não entenderam nada porque, como o Gustavo mesmo disse, o eleitor é rejuvenescido, aquele eleitor Arara e Bacurau. Durante muito tempo, o Bacurau virou garibaldismo, a Arara se transformou apenas naquela ave que tinha no jardim do ex-senador Geraldo Mello, que apesar de ser tucano, ele tinha uma arara no jardim da casa dele, a arara era aquela, e agora nem o jardim de Geraldo Mello, nem a cor do MDB, tudo se misturou. Eu acho que a cor hoje, uma cor que existe, que chama atenção, é o PT, é o vermelho do PT. Agora, só para a gente encerrar, Gustavo e Thaisa, essa mistura toda tem os 50 tons de cinza, né? Aquele bem conhecido, aquele filme. Existem 50 tons da política do Rio Grande do Norte hoje? Está tudo misturado demais? Olha, tá junto e misturado, e infelizmente para menor de 18 anos é até imoral o que se passa, porque essa legislação que foi feita, Micarla, simplesmente não fortaleceu os partidos, prostituiu. O que a gente viu aí foram ofertas financeiras para que as pessoas se filiem. Teve leilão. Tivemos leilão aqui no estado do Rio Grande do Norte e em outros estados. Então, assim, foi péssima essa legislação, não fortaleceu os partidos, e esses tons, infelizmente, é muito misturado, porque ideologia não tem. Agora, quanto à cor vermelha do PT, também parece, como eu já disse aí, com alguma coisa que não está muito dentro da conduta normal da sociedade, está meio na marginalidade, como inclusive o STF e várias instâncias da justiça dizem. Agora, minha preocupação hoje é saber o que é que o senador Franco Carioca, o Jean Paul Prats, vai dizer aí, se ele vai continuar no PT ou se ele vai sair. Se ele sair, eu paro de chamar ele de Franco Carioca, ele passa a ser até potiguar, mas no PT, meu amigo, não tem desculpa não. Tem entrevista com o senador Jean Paul Prats, que vai em primeiríssima mão falar aqui no Jornal do Dia qual foi a decisão que ele tomou. Fica no PT, não fica no PT? É candidato à reeleição, não é? Daqui a pouquinho. Fala, Thaisa. Só para concluir essa questão dos 50 tons de verde e vermelho, e para falar como Bacurau e Arara sempre conviveram, eu quero fazer uma narração em relação ao seu pai, ao ex-senador Carlos Alberto de Souza, que ele dizia uma coisa que era muito, muito certa.
Quando o tempo se fechava, que aparecia alguma terceira possibilidade de uma terceira via naquele tempo, quando o tempo se fechava, Araras e Bacurau se juntavam para... E aí a gente viu Aldo Tinoco sendo derrubado, a gente viu você sendo derrubada, a prefeita Micarla, a gente viu a própria Rosalba sendo derrubada, porque nem era Arara, nem era Bacurau, nem era verde, nem era vermelha. Mas aí quando o tempo abria, quando o tempo estava favorável, tanto a um como a outro, aí eles se separaram de novo. Então, Araras e Bacuraus eram unidos e desunidos de acordo com o que dizia o tempo da política no Rio Grande do Norte. Thaísa Galvão, Gustavo, oi. Fala. Você vai à praia hoje é sexta-feira, vai tomar sol, tudo, porque dia de sexta-feira a gente já está um pouco mais leve. Não, que eu estou ainda com o pé fraturado, ainda não posso. Mas por que a pergunta? Não, porque hoje é sexta-feira. Meu Deus do céu, tá bom, Gustavo. Já estou para que acabe o programa para começar. Tá certo, Gustavo Negrete, Thaísa Galvão, bom final de semana. E fiquem ligados aí, porque tem Jean Paul Prats daqui a pouquinho, tá? Até segunda vocês. E daqui a pouco você não pode perder uma entrevista ao vivo com o senador Jean Paul Prats. E o resultado também da enquete sobre o uso de máscara. Eu volto já com o Jornal do Dia. O respeito nos levou a investir com dinheiro do município mais do que o dobro do que a lei determina para a saúde municipal. Um recorde histórico. O compromisso nos levou a buscar e conseguir o maior valor em verbas federais de todos os tempos para investir na melhoria de nossa cidade. Tudo isso, talvez, explique o fato de que 62% dos natalenses aprovam o nosso trabalho. Ainda há muito por fazer, mas muito, muito mesmo já está sendo feito. Por você, por Natal, pelo nosso futuro. Natal, uma nova cidade, todo dia. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Faça parte e ajude a cuidar das crianças do Rio Grande do Norte. É carro zero e muito dinheiro no bolso. Domingo tem esse T-Cross, mais 10 mil reais no Natal Cap. E mais 5 mil reais no primeiro sorteio. No segundo e no terceiro sorteio, uma moto Honda Pop em cada. T-Cross mais 10 mil reais no quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de R$1.000 cada e um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já! A Prefeitura de Mossoró segue cuidando da educação com trabalho e respeito. Os professores do município terão um reajuste salarial de mais de 33%, o maior da história do município, acima do piso nacional do MEC. A reforma das escolas e creches segue recuperando prédios que nunca tinham passado por uma manutenção desde que foram inaugurados. Isso é trabalho e respeito pela educação e por você. Prefeitura de Mossoró. Canto da coisa. Jornal do Dia. Oferecimento. Aposte com o melhor. Aposte com o betsul.com. Venha para o PagBank e invista no CDB, que rende mais que a poupança. Açaí, a maior goleada da economia. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. O senador Jean Paul Prats já decidiu os próximos passos no tabuleiro da política para disputar as eleições e ele é o meu convidado hoje aqui no Jornal do Dia. Boa tarde, senador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Dia. E a pergunta que não quer calar, que com certeza todos os nossos telespectadores querem saber é a seguinte: Jean Paul, fica ou não fica no PT? Pois é, Micalão, primeiro parabenizar você por esse retorno. Eu acho que, inclusive, eu reservei essa situação em homenagem especial a você. Eu acho que essa volta por cima é importantíssima e todos estamos felizes de ver você de volta aqui. Obrigada, Jean. Mas, além disso, quer dizer que esse período é um período onde, quem está nos ouvindo, só para saber, o prazo era o prazo de filiação, não era o prazo de definição de candidaturas, que vai até julho, por aí. Então, o que era importante nessa decisão? Era saber se
pessoas ficam ou não nos partidos para saber para onde elas vão, o que elas vão ser, né? Como a gente teve definições ou pré-definições e conversas sobre a candidatura ao Senado pela chapa governista da nossa querida governadora Fátima, né, especulou-se então que a única saída para mim seria sair do partido e formar algum tipo de chapa independente. De fato, eu recebi 7 propostas de partidos diferentes, 4, evidentemente, eu tive que descartar logo de cara, porque eram partidos que não, embora eu me sinta honrado por isso, mas eram partidos que não tinham absolutamente nenhuma conexão com a minha vida política, com a minha militância ideológica, programática, e 3 estavam mais na linha do PT e da minha história política, né? Que não é só essa do Rio Grande do Norte, poucos sabem, mas eu já tive uma história ligada a Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, antes de vir morar no Rio Grande do Norte há 21 anos atrás. E eu ponderei esse processo todo, mas ponderei quase que cientificamente, menos politicamente, mais cientificamente, do ponto de vista do que seria esse processo diante de toda a trajetória que eu venho construindo no Partido dos Trabalhadores e na trajetória com Fátima, principalmente, que me vê e eu a vejo como parceiros inalienáveis. E com base nisso, e com base também no fato de ser uma pessoa de missões partidárias, eu tive uma missão na minha vida pelo Partido dos Trabalhadores inicial, que foi duríssima, suceder Fátima Bezerra no parlamento mais alto da República Brasileira, que é o Senado Federal. Acho que eu dei conta disso, acho que até venci expectativas que eventualmente pudessem ser frustrantes em relação a esse mandato, a esse exercício de mandato. Depois tive uma segunda missão que você conhece bem, que foi me candidatar ou exercer a candidatura honrosa para a Prefeitura de Natal, onde nós saímos lá do finalzinho das pesquisas de 2%, com 15 candidatos, e fomos chegar em segundo lugar, com a maior votação, com o melhor resultado que o Partido dos Trabalhadores teve na capital até hoje. Então, também venci mais uma outra missão que o partido me deu. E agora eu considero que tem mais uma missão, que é finalizar esse mandato e ajudar Lula e Fátima contra todo esse processo, contra essa polarização que houve, contra o outro polo, mais especificamente, que não pode absolutamente continuar no poder, então, nem lá, nem cá. Então, trocando em miúdos, hoje é o dia do fico, como fez Dom Pedro, hoje é o dia do fico? Na verdade, nunca existiu a ideia de migrar. Existiram propostas. Mas o senhor sempre foi uma pessoa muito querida. E eu tinha que analisar essas propostas. O senhor sempre foi uma pessoa muito querida nos bastidores da política. Não conheço um político que diga, eu não gosto de Jean Paul. Todas as pessoas se dão muito bem com você, até pela sua forma de agir, de ser, com lealdade. Mas muitas especulações vieram, porque, afinal de contas, nada mais legítimo do que você que está no poder, você querer permanecer com o seu cargo, com a sua função, enfim. Doeu muito tomar essa decisão ou foi tranquilo? Na verdade, é uma composição. Como eu falo, eu vejo essas coisas como missão. Eu não vim para o PT nem para ser mais vaidoso do que ninguém, nem para fazer meu nome, nem para fazer dinheiro, nem para ter prestígio, não é nada disso. Quando eu vim, Dilma tinha acabado de começar o processo de desconstrução do governo de Dilma. Era mais cedo ainda, era 2013. O PT estava, se é que existe essa expressão, no auge da desgraça, né? E eu entrei justamente nesse espírito, não de ser o salvador de nada, que não tinha expressão para isso, mas de dizer o seguinte, eu sou mais um para ir lá e mostrar que a esquerda brasileira e o próprio PT, que é o maior partido de esquerda da América Latina, não é isso que estão pintando. E ele tem uma saída e ele vai se ressurgir, vai se reconstruir. E acho que ajudei a reconstruir essa imagem e esse processo. Essa missão continua, Micarla. E aí, quando o senhor fala essa missão continua com Jean Paul sendo candidato, por exemplo, a deputado federal? Não sei, não creio. Como eu disse, o prazo ainda existe até lá. Mas então, não existe esperança ainda de ser candidato ao Senado? Não acho que seja o caso, não. Eu fui convidado a ocupar a primeira suplência, eu acho que na chapa governista. Evidentemente que isso não equivale a ser senador hoje, mas é uma posição estratégica para o Partido dos Trabalhadores, afinal você convida e faz alianças também com expectativas de ter estrategicamente posições, como por exemplo em relação a outras posições de eleições anteriores, onde a gente tem as suplências justamente para fazer esse jogo estratégico, né? E tem uma missão pela frente que é ajudar o presidente Lula, tanto aqui no Rio Grande do Norte,
ajudar na coordenação da campanha de Lula aqui, como também ajudá-lo a construir um plano de governo, principalmente no capítulo da energia, da transição energética, dos combustíveis, que é uma área que a gente fala praticamente toda semana, eu e o presidente. Quer dizer, a gente continuar esse trabalho de forma mais efetiva, mais organizada, com uma equipe de trabalho. Então, essa é a missão que o Partido dos Trabalhadores tem para mim. Senador E eu acho Jean. que essa missão é uma terceira missão difícil, honrada, complicada, claro, né? Talvez longa, né? Porque vai aí até a eleição, e não poderia, obviamente, estar compatível com a saída do partido. Você pode até dizer, não, você poderia ir para um partido de esquerda que estivesse na legenda ou na aliança, né, nacional, e tentar disputar e assim mesmo ajudar Lula, mas são coisas muito difíceis de compatibilizar. Você está em Brasília, você vai a São Paulo, onde é a sede, basicamente, onde o partido funciona mais para esses efeitos de organizar plano de governo, institutos, etc. Então, você não pode ficar lá, aqui, e outro lado, concorrendo. Aí não é sério, né? Então, não há essa possibilidade. A gente vai encarar mesmo o desafio e a missão de ajudar Lula, ajudar a Fátima, da forma que eu puder, e ficar ali na suplência, que é uma posição estratégica do Partido dos Trabalhadores, onde então eu me encaixei ali para ficar no banco de reservas ali para entrar em campo se for necessário. Senador Jean Paul Prats, muito obrigada pela sua participação aqui, mas sabe o que eu quero combinar com o senhor? Fica aqui com a gente. Senhor não, Micarla, pelo amor de Deus. É você, né? Você está tão novo. Deus, Fica aqui comigo, porque daqui a pouquinho eu quero continuar essa entrevista ainda um pouquinho no YouTube TV Ponta Negra. Ótimo, ok? Combinado? sem problema. Então, você que quer continuar assistindo, fica aí ligado, porque com certeza eu vou perguntar mais coisa, bem mais coisa para perguntar aqui no YouTube Micarla da sem TV censura. Ponta Negra. É Micarla sem filtro. E agora vamos ao resultado da pesquisa realizada, né, pelo pontanegranews.com.br. A gente quis saber sobre o uso da máscara. 82,35% responderam sim, o uso da máscara deve ser facultativo, e 17% responderam que não. Mais uma vez, senador Jean Paul, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, e só para lembrar você, viu, a gente continua agora no YouTube TV Ponta Negra e outras notícias no Jornal do Dia, segunda edição, com Jorge Anéri, às 7h20, ou agora mesmo no pontanegranews.com.br. Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana, e nosso encontro está marcado segunda, logo após o Patrulha.